Você já se perguntou como as boates, esses refúgios noturnos de música, socialização e entretenimento surgiram? Vamos fazer uma viagem no tempo até o final do século XIX. As primeiras versões do que agora reconhecemos como boate surgiram como clubes sociais para a elite da sociedade. Não eram apenas locais para dançar e se divertir, mas espaços exclusivos onde a elite podia se reunir, fazer contatos e exibir seu status. No início, esses clubes eram marcados pela exclusividade. O acesso não era concedido com base na sua habilidade de dançar ou quanto você estava disposto a pagar por uma rodada de bebidas. Em vez disso, era seu status social e conexões que determinavam se você ultrapassaria o limiar. Se você fosse um mero mortal sem qualquer destaque social, provavelmente encontraria as portas firmemente fechadas. Mas conforme os anos passavam, o conceito desses clubes começou a evoluir. Música e dança começaram a desempenhar um papel central, transformando esses centros sociais em espaços dinâmicos de ritmo e movimento. No entanto, o elemento de exclusividade nunca desapareceu completamente. Mesmo com as pistas de dança cheias e a música alta, os melhores lugares ainda eram reservados para os grandes gastadores, magnatas da indústria e as celebridades do momento. Esses clubes não eram apenas sobre a música ou a dança. Eram arenas sociais onde a elite vinha para ver e ser vista. A emoção de esbarrar com a nata da sociedade era uma parte significativa do atrativo. As boates, em essência, nasceram como um ambiente seletivo e um tanto superficial onde se podia exibir suas penas de pavão. Avance rápido para hoje e você descobrirá que as casas noturnas se transformaram em uma miríade de formas. Os formatos variam desde clubes VIP super exclusivos até locais mais acessíveis. Mas apesar da evolução, a essência de uma boate, um espaço para socializar, dançar e se divertir, permanece o mesmo. Embora as casas noturnas tenham evoluído desde sua concepção, seu propósito original como espaço para socialização e entretenimento permanece. A década de 1920 provocou uma mudança significativa na cena das casas noturnas. Consegue adivinhar por quê? Foi a era da proibição. Uma proibição constitucional sobre a produção, importação, transporte e venda de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos havia sido imposta, mas isso não significou que as pessoas pararam de festejar. Não, os frequentadores de festas se voltaram para clubes secretos conhecidos como speakeasies para saciar sua sede de diversão e, claro, álcool. Esses bares clandestinos ficavam escondidos em porões, atrás de portas sem identificação em lojas de refrigerante aparentemente inocentes ou até escondidos nos fundos de fábricas de refrigerante. O segredo só aumentava o fascínio. Era como fazer parte de um clube exclusivo, e quem não gosta disso? Mas esses bares clandestinos não eram apenas sobre a bebida, eram centros culturais vibrantes onde a música da época, o jazz, encontrou seu lar. Jazz, com sua natureza improvisada e ritmo energético, capturou perfeitamente o espírito rebelde dos loucos anos 20. Era a trilha sonora de uma geração que se recusava a ser silenciada, e onde a música, a dança. O Charleston, uma dança rápida e energética, tornou-se sinônimo da década. Era a personificação do espírito de rebeldia e liberdade da época. Os movimentos selvagens do estilo flapper na dança eram um contraste marcante com as danças mais reservadas das décadas anteriores. Então você vê, a era da proibição, apesar de suas restrições, levou a uma explosão cultural que deixou uma impressão indelével no povo americano. Marca na cena da noite. Era uma época de mudança e inovação, de quebrar barreiras e desafiar convenções. Era uma época em que o underground ganhava destaque e criou um novo cenário popular. Os bares clandestinos podem ter operado no lado errado da lei, mas desempenharam um papel crucial na formação da cultura moderna das discotecas. Esses clubes secretos foram os precursores das baladas de hoje, preparando o palco para a evolução de um espaço onde música, dança e interação social convergem. E isso, meus amigos, é a magia dos loucos anos 20. Com o mundo se recuperando dos resquícios da Segunda Guerra Mundial, uma nova forma de boate surgiu. Entre na disco. Os anos 70 foram todos sobre liberdade, expressão e dança, e as discotecas estavam no centro dessa revolução cultural. Discotecas, ou discos para abreviar, eram mais do que apenas clubes. Eram arenas de autoexpressão onde as pessoas podiam se perder no ritmo da música de dança. Estas discotecas eram diferentes das anteriores, com um foco na música para dançar e DJs, que se tornaram os novos reis e rainhas da vida noturna. O papel do DJ era manter a pista de dança animada, e eles conseguiram isso tocando uma mistura de gêneros de funk e soul a pop e disco. E então houve a iluminação, chamativo, colorido e completamente hipnotizante. As luzes pulsavam e giravam em sintonia com a música, criando uma atmosfera de outro mundo que era tão parte da experiência disco quanto a própria música.
Mas não podemos falar da era disco sem mencionar o Estúdio 54. Esse clube icônico em Nova York era um símbolo da época, um lugar onde ricos e famosos se misturavam com as massas sob a deslumbrante bola de disco. Era um lugar de extravagância e excesso onde as regras do mundo exterior não se aplicavam. Celebridades, socialites, artistas e pessoas comuns todos dançam juntos, borrando as linhas entre a alta sociedade e o público geral. A era disco foi um tempo de mudança não apenas na música e na moda, mas também nas normas sociais. Pessoas de todos os antecedentes e orientações encontraram seu lugar na pista de discoteca. Era uma época de inclusividade, uma celebração da diversidade e, acima de tudo, um testemunho do poder da música e da dança. A era da discoteca levou as boates para o mainstream, tornando-as um elemento essencial da vida noturna urbana. Nas luzes estroboscópicas e batidas pulsantes da discoteca, encontramos as origens da cena de clubes moderna. E à medida que avançamos para o futuro, uma coisa permanece clara: o espírito da discoteca, com seu amor por música, dança e liberdade de expressão, está aqui para ficar. Hoje as boates são mais diversas e inclusivas do que nunca. Mas como chegamos até aqui? Ao deixarmos para trás as bolas de espelhos dos anos 70 e 80, uma nova era da vida noturna começou a surgir. Os anos 90 trouxeram consigo uma onda de música eletrônica de dança, ou EDM. Esse gênero, com seus batimentos pulsantes e ritmos hipnóticos, rapidamente se tornou a trilha sonora da cena moderna das baladas. Foi durante esse período que o DJ assumiu o papel principal, transformando-se de uma figura anônima atrás das mesas de som para um artista celebrado por direito próprio. Os clubes começaram a diversificar, oferecendo uma variedade de experiências para atender a diferentes gostos. Alguns se entregam à cultura rave com seus bastões de luz neon e música que induz a transe. Outros optaram por uma vibe mais sofisticada, com interiores luxuosos, listas de convidados exclusivas e champanhe no gelo. No entanto, apesar de suas diferenças, todos tinham um objetivo comum: para oferecer um lugar onde as pessoas pudessem relaxar, dançar e se conectar umas com as outras. A virada do milênio também viu o surgimento de superclubes, grandes locais que podiam acomodar milhares de festeiros. Essas casas muitas vezes contavam com múltiplas pistas de dança, sistemas de som de última geração e line-ups de DJs mundialmente renomados. Eles eram mais do que apenas lugares para dançar. Eram experiências imersivas que combinam música, visuais e tecnologia de maneiras inovadoras. Mas não era apenas sobre tamanho e espetáculo. Locais menores e mais íntimos também prosperaram, oferecendo um contraponto à grande escala dos superclubes. Esses espaços muitas vezes se concentravam em subgêneros específicos da música eletrônica e cultivavam um público fiel e unido. Comunidades net de frequentadores. À medida que a sociedade se tornava mais progressista, o cenário das baladas também evoluía. Os clubes começaram a priorizar a inclusividade, criando espaços seguros para pessoas de todos os gêneros, orientações sexuais e origens. Essa mudança marcou um passo importante à frente, refletindo as atitudes em evolução em relação à diversidade e igualdade. As boates modernas continuam a tradição de oferecer um espaço para música, dança e socialização, mas com um toque que reflete nossa sociedade em mudança. Hoje, seja você fã de techno, house ou dubstep, seja você fã de uma rave gigante ou de um encontro íntimo, existe um clube lá fora para você. E essa é a beleza da cena clubbing moderna. À medida que olhamos para o futuro, como poderão ser as discotecas nas próximas décadas? As boates sempre foram mais do que apenas um lugar para dançar e se soltar. São centros sociais, plataformas de expressão artística e reflexos das tendências da sociedade. À medida que olhamos para a bola de cristal do futuro, podemos ver algumas possibilidades empolgantes para esses parques noturnos. Imagine entrar em uma boate que não é apenas um prédio, mas uma experiência de realidade virtual totalmente imersiva. Em vez de um DJ tocando discos em um palco, você é transportado para uma cidade pulsante, iluminada por neon, ou uma selva alienígena exuberante. A música não apenas toca, ela te envolve, te move. Para você, isso não é apenas uma fantasia distante. Com os avanços na tecnologia de realidade virtual, essas pistas de dança digitais podem muito bem ser a próxima grande novidade no entretenimento noturno. Ao mesmo tempo, o ethos do futuro é a sustentabilidade. Já estamos vendo o surgimento de locais ecológicos construídos com materiais reciclados, alimentados por energia renovável e comprometidos com a política de zero desperdício. Imagine boates que não apenas entretenham, mas também eduquem e inspirem os frequentadores a viver de forma mais sustentável. Imagine saborear seu coquetel, sabendo que o canudo é biodegradável, o gelo não desperdiçou água e a iluminação é solar. Mas e o aspecto social? Bem, os clubes noturnos do futuro poderiam se tornar ainda mais inclusivos e diversos, com a contínua busca por igualdade e representação. Podemos esperar ver mais locais que atendam a todos os tipos de públicos, independentemente de gênero, raça ou orientação sexual.
Os clubes poderiam se tornar plataformas para a mudança social, promovendo tolerância e união por meio da linguagem universal da música e dança. De fato, a evolução das casas noturnas está longe de acabar. Acabou, à medida que a tecnologia progride, à medida que nosso entendimento de sustentabilidade aumenta e à medida que as normas sociais continuam a mudar, as discotecas vão adaptar-se e transformar-se. Eles permanecerão como sempre foram reflexos de nossa cultura e nossos desejos. E assim, conforme a sociedade muda, nossos locais de entretenimento noturno também mudarão. A noite é jovem e o futuro dos clubes noturnos é brilhante. Quem de fato não deveria entrar na boate? Uma questão que desperta curiosidade e talvez até um toque de polêmica. Boates, playgrounds noturnos, centros de música, risadas e às vezes um pouco de caos. Eles atraem os jovens e os inquietos, os elegantes e os ricos, os que buscam emoção e entretenimento. O fascínio das casas noturnas não é nenhum mistério. As batidas pulsantes, as luzes cintilantes, a promessa de aventura e talvez até de romance. É um mundo que promete escapar do mundano, um mundo onde o comum pode saborear o extraordinário, mesmo que seja apenas por uma noite. Mas será que este mundo é para todos? As discotecas, como qualquer outra instituição social, têm as suas próprias regras não escritas, a sua dinâmica única, e embora possam parecer convidativas para muitos, podem não ser o ambiente ideal para todos. Vamos mergulhar na história das casas noturnas e descobrir por que alguns podem querer evitá-las. Nossa jornada começa em Manhattan 46. A Segunda Guerra provocou um aumento na renda, mas com a escassez de bens para gastar os dólares extras, os clubes privados começaram a florescer. A vida noturna de Manhattan era lendária, mas ainda era um movimento elitista. A maioria dos nova-iorquinos nunca tinha posto os pés em uma boate. As multidões brilhantes e pulsantes nos clubes mais renomados eram muitas vezes compostas por turistas e empresários de fora da cidade que procuravam relaxar entre as reuniões de negócios. Para o nova-iorquino médio, essas casas noturnas eram tão exóticas quanto para os habitantes das cidades rurais. O fascínio da boate não se limitava aos homens ricos que a frequentavam. Mulheres jovens, atraentes e ambiciosas ansiavam por ser convidadas para estes locais exclusivos, mesmo que o seu pretendente não fosse nada desejável. Não se tratava de encontrar o amor ou mesmo curtir a música, mas sim de ter acesso a um mundo exclusivo e poder contar isso aos amigos. Era um símbolo de status, uma passagem para um mundo normalmente reservado à elite. Para garantir esse acesso, tudo o que tinham foi cativado por um desses homens de elite. Agora você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com as casas noturnas hoje? Bem, muita coisa mudou desde 1946, mas uma coisa que permaneceu constante é a biologia humana. O desejo que essas mulheres sentiam de se gabar de suas experiências em boates é o mesmo desejo que leva as mulheres de hoje a postar fotos de suas férias luxuosas ou festas luxuosas. A essência da natureza humana permanece a mesma. A única coisa que mudou foram os padrões do que é considerado exclusivo. As casas noturnas, desde o seu início, sempre foram mais do que apenas lugares para dançar e beber. Eles têm sido símbolos de status, exclusividade e desejabilidade. Foram palcos onde as normas sociais puderam ser contornadas e onde se pôde saborear uma vida normalmente reservada a poucos privilegiados. Portanto, as casas noturnas sempre foram vistas como exclusivas e desejáveis. Mas o que mais há nessa história? Desde Manhattan na década de 1940, as casas noturnas já percorreram um longo caminho. Eles evoluíram de empresas privadas de elite, clubes privados, para uma ampla variedade de locais que atendem a vários gostos e culturas. A década de 1950 viu o surgimento dos clubes de jazz, enquanto a década de 1960 e 70 viu a explosão das discotecas. Avançando para a década de 80 e 90, temos a ascensão da cultura rave e da música eletrônica, levando-nos à mistura eclética de casas noturnas que temos hoje. Mas à medida que os clubes mudaram, também mudou a definição de exclusividade. Nos anos 40, tratava-se de ser convidado para um clube privado. Nos anos 60 e 70, tudo se resumia a fazer parte da cena disco. E hoje o que importa é ser visto nas boates mais badaladas, com os melhores DJs e os momentos mais instagramáveis. As formas mudaram, mas a essência da exclusividade, a vontade de fazer parte de algo especial e fora do alcance de muitos, permaneceu. E, no entanto, o impulso das mulheres para fazerem parte deste clube exclusivo tem sido uma constante. Na década de 1940, mulheres jovens, atraentes e ambiciosas fariam qualquer coisa para serem convidadas para um clube privado. Oh, aproveite a festa, mas para poder contar aos amigos que estiveram lá, que tiveram acesso a esse mundo exclusivo. Hoje não é muito diferente. As discotecas podem ter mudado, mas a vontade de fazer parte da multidão, de ser visto nos lugares certos, de partilhar esses momentos nas redes sociais, faz tudo parte do mesmo impulso.
Assim, as casas noturnas evoluíram ao longo das décadas, refletindo as mudanças na cultura musical e na sociedade, mas em sua essência, permaneceram as mesmas. Ainda são lugares de exclusividade, de desejo, de querer ser visto e de pertencer. Eles ainda mantêm um fascínio que é difícil de resistir para muitos. As casas noturnas mudaram, mas o fascínio permaneceu o mesmo. Mas por que algumas pessoas deveriam considerar evitá-los? Fique ligado enquanto exploramos essa questão mais detalhadamente em nosso próximo segmento. As casas noturnas podem parecer divertidas e divertidas, mas há um lado mais sombrio que precisamos abordar. Superficialmente, eles aparecem como playgrounds vibrantes, pulsando com música, risos e tilintar de copos, mas por baixo desse brilho brilhante, subcorrentes que podem fazer você pensar. A primeira questão que vem à mente é o potencial de sobrecarga. Quer sejam as taxas de cobertura exorbitantes, as bebidas marcadas ou as taxas ocultas que podem aparecer na sua conta, as casas noturnas são projetadas para separar você do seu dinheiro da maneira mais eficiente possível. Eles estão no negócio de vender uma ilusão de glamour e exclusividade, e essa ilusão tem um preço alto, então há potencial para crime. Embora a maioria dos frequentadores de boates esteja lá para se divertir, o ambiente pode atrair indivíduos com intenções nada nobres. A combinação de álcool, pouca iluminação e espaços lotados pode criar oportunidades para roubo, violência ou algo pior. É uma triste realidade que nem todos em uma boate pensam nos seus melhores interesses, e não vamos esquecer o impacto emocional. A pressão para se adaptar, para ter uma determinada aparência, para impressionar os outros, pode ser avassaladora. As casas noturnas muitas vezes promovem uma cultura de superficialidade e julgamento, onde você está, onde o seu valor é medido pela marca da sua roupa ou pelo número de bebidas que você pode beber. Isso pode levar a sentimentos de inadequação e baixa autoestima, especialmente entre os indivíduos mais jovens que ainda estão se firmando no cenário social. Além disso, a busca constante por prazer temporário pode levar a uma sensação de vazio e insatisfação. A emoção de uma noite agitada pode rapidamente se transformar na baixa da manhã seguinte, deixando você se sentindo mais isolado do que nunca. É um ciclo do qual pode ser difícil se libertar. Portanto, embora as casas noturnas possam oferecer uma experiência emocionante, há razões pelas quais alguns podem querer ficar longe. É importante compreender que toda moeda tem duas faces, e o mundo vibrante e chamativo das casas noturnas não é exceção. Então quem não deve entrar na boate? É uma pergunta que convida a uma pausa reflexiva. Viajamos juntos pela fascinante história das casas noturnas, desde sua gênese no brilho e glamour da Manhattan de 1946, até sua evolução para o pulsante. Os centros da vida noturna que conhecemos hoje. Vimos seu fascínio, as mulheres deslumbrantes, a música elétrica, a atmosfera inebriante, mas também chegamos aos bastidores, vislumbrando as armadilhas potenciais que estão à espreita. A partir do momento em que você entra na fila, um espetáculo cuidadosamente orquestrado se desenrola, onde você pode involuntariamente se tornar o bobo da corte. A boate, com suas luzes piscantes e graves potentes, não é simplesmente um local de diversão, é um palco meticulosamente projetado e cada cliente faz parte da apresentação. Da próxima vez que você estiver pensando em sair à noite, lembre-se do que aprendeu hoje. Fique seguro e faça as escolhas certas para você.